Olá, uma ótima noite para todo mundo que está acompanhando aqui o SBT. Você que está na hora interior, seja muito bem-vindo. A equipe TH+ SBT te recebe de braços abertos. E que bom que você está recebendo a gente também aí na sua casa, no seu comércio, no seu escritório. Vamos juntos, atrás da notícia. Nossa equipe está a postos. Muito obrigado. Estamos chegando ao vivo nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, ao vivo para 202 municípios, regiões Oeste e Noroeste, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e todas as cidades nestas regiões. Vamos atrás da informação. Aliás, a nossa equipe traz o primeiro assunto, o primeiro destaque de hoje. Vitor Garcês, qual é o destaque, qual é a informação que você traz agora, as primeiras informações? Fala pra gente. Sandro, uma jovem de 28 anos, ela foi mantida em cárcere privado aqui em Rio Preto e foi agredida durante 5 dias pelo namorado. Daqui a pouco eu volto para contar todos os detalhes desse caso. A prisão e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José do Rio Preto. A gente vai conversar ao vivo com o delegado responsável pelas investigações, que vai explicar sobre essa história de violência contra a mulher aqui na cidade. Sandro. Meu Deus do céu, que triste. Daqui a pouquinho todos os detalhes com Vitor Garcês. Veja agora outros assuntos da edição de hoje. Sandro, uma operação nacional contra o crime organizado mobilizou mais de 600 policiais civis e federais em 14 estados. Aqui no interior paulista, os mandados foram cumpridos em 4 cidades, entre elas Rio Preto e Catanduva. A investigação aponta a participação do PCC no esquema de lavagem de dinheiro bilionário na produção e venda de combustíveis adulterados. Em Olímpia, tragédia em família. Sobrinha de 16 anos matou o tio a facada. A jovem contou à polícia que o pedreiro a ameaçava e tentou agredi-la com um espeto de churrasco. Em Rio Preto, uma jovem foi perseguida por um homem encapuzado por 5 quarteirões. A cena desesperadora foi registrada por câmeras de segurança. A adolescente de 15 anos conseguiu escapar e o suspeito teria sido identificado pelo pai da vítima. Esses e outros assuntos estão na edição desta quinta-feira. Ótimo programa! Está na hora, está no ar. Boa noite, Sandro Pires. Boa noite, equipe. Boa noite a você que está aí em casa. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora é comigo, homem da ripada. Pode mandar no grupo da família, no grupo aí do futebol, no grupo da empresa, para todo mundo ligar aqui no TH+ SBT. Estamos no ar, 18 horas 33 minutos, com o programa que leva a informação ágil, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Estamos na TV, mas também no portal. Você entra lá em sbtinterior.com/ao vivo. Nossa programação está sendo transmitida online. Avisa inclusive o parente de fora, de repente está em outra região, em outro país, e você já participa com a gente pelo nosso WhatsApp também. O pessoal já vai colocar aqui o QR Code, o número certinho para o QR Code. Você mira com a sua câmerazinha do celular, já entra no WhatsApp e já manda aquela mensagem, aquela foto. Já pode mandar também sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Se você tem alguma reclamação aí em qualquer cidade, mande fotos, mande vídeos, né? Que se quiser a nossa equipe vai até você para tentar solucionar esse problema, tá bom? Participe, as primeiras mensagens já estão chegando. Ó, Ricardo Giovana de Rio Preto, Meire de Oswaldo Cruz, Tanabi também está com a gente. É o pessoal que manda, a Cedral tá ligado, né? Vamos lá, gente, vamos encher a nossa caixa de mensagem aqui, porque ó, o pessoal de Andradina também está ligado com a gente. Daqui a pouquinho as primeiras mensagens, tá bom? A gente dá sequência porque o nosso programa é feito de informações, de notícias, e infelizmente a gente abre com uma notícia triste. 18 horas 34 minutos, um bebê de 9 meses morreu em Araçatuba com sintomas de desidratação e intoxicação. A mãe está denunciando
né, os hospitais por onde ela passou aí, está denunciando negligência médica. Quem vai trazer todas as informações é a nossa repórter, a Patrícia Machado, que traz todos os detalhes deste caso. Triste, né? Uma criança, né, um bebezinho de 9 meses, né, passou por 2 unidades hospitalares, né, passou pela unidade básica de saúde e também o pronto-socorro. E a mãe, né, está acusando, né, esses 2 departamentos de negligência médica. A Patrícia já está posicionada na nossa janela da notícia e vai trazer todos os detalhes para a gente. Cadê a Patrícia? Já está online aí? Senão a gente passa de assunto. A gente já vai para o próximo. Patrícia já está aqui. Calma aí, Patrícia. Olha, essa história que eu trago é uma história muito triste que aconteceu aqui em Araçatuba. Imagina você procurar ajuda médica para o seu bebê de 9 meses, 4 vezes ele ser atendido, mandado para casa, até que a última vez que você chega já é tarde demais. A situação já está muito grave, muito complicada e a criança acaba vindo a óbito. Foi isso que aconteceu na última segunda-feira aqui em Araçatuba. A mãe, uma mulher de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência ontem, porque ela quer que o caso seja investigado. Ela suspeita que houve negligência médica, então dentro do direito dela, ela registrou esse boletim de ocorrência para que o caso se torne um caso de polícia, se abra um inquérito, uma investigação para entender o que aconteceu. Mas olha, foi o seguinte, na madrugada do domingo, essa mãe levou esse menininho de 9 meses para o pronto-socorro pela primeira vez. A criança estava com diarreia, com vômito, com febre. Ele foi medicado na madrugada e foi liberado. O que aconteceu? O menino não melhorou. Passou algumas horas, ele continuava com muita diarreia, vômitos. A mãe foi até a UBS, no bairro Morada dos Nobres. Chegando lá, segundo a mãe, o relato que está no boletim de ocorrência, a médica disse que não poderia medicar a criança de novo, que ela já estava medicada. E para a mãe hidratar o menino em casa. Ela voltou para casa com essa criança, que continuou piorando. Aí ela foi mais uma vez até o pronto-socorro municipal. Lá no pronto-socorro, a criança recebeu soro, mas, segundo a mãe, não foi feito nenhum outro tipo de exame. Mesmo com o menino, de acordo com o relato da mãe, tá? Mesmo com o menino não tendo melhorado, ainda vomitando, ainda com diarreia, depois de receber o soro, ele foi liberado para ir para casa. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, ela percebeu que a criança estava inerte, que a criança não respondia quando ela falava, o menino estava desfalecido. Aí ela correu com ele primeiro, né, ela foi até a UBS do bairro. Lá eles já providenciaram o SAMU, levou para Santa Casa, a criança já entrou diretamente para a UTI pediátrica num estado muito grave e horas depois o bebê morreu. A causa da morte no atestado de óbito tá choque hipovolêmico. O que significa isso? É uma desidratação tão grave que não há o sangue, não é o suficiente para bombear, para fazer o coração funcionar. Falta líquido no sangue. A criança também foi diagnosticada, né, na certidão de óbito com desidratação grave, toxicose, que é um excesso de produtos no sangue, assim, de substâncias tóxicas no sangue. Também por causa dessa falta de líquido no sangue, não tem funcionamento de rins, funcionamento do fígado para estar filtrando esse sangue. Então ela também estava com toxicose e diarreia aguda, ou seja, tudo indica um quadro muito grave de desidratação. Nós entramos em contato, né, com a ZAT Saúde e também com a Prefeitura. A ZAT é a organização social que administra as unidades básicas de saúde e o pronto-socorro municipal. Os dois enviaram nota. São notas longas que falam muito pouca coisa. Resumidamente, eu digo que a nota afirma que os protocolos médicos foram seguidos e que a piora da criança foi rápida e aconteceu em casa, tá? A Prefeitura também diz que se solidariza com a família. Essas notas estão na íntegra em uma reportagem no nosso portal thmais.com.br/Araçatuba. Lá nós
nós contamos, né, toda essa história e colocamos na íntegra as notas, tanto que as ARTs Saúde quanto que a Prefeitura mandaram. Mas, resumindo para vocês, é um resumo do que aconteceu, as 4 passagens por unidades de saúde, né, a procura de socorro e essa afirmação de que os protocolos foram seguidos e que a piora da criança foi realmente muito rápida, Sandro. É, aquela resposta vazia, né, Patrícia? E é fácil você colocar no papel uma explicação de pesar, de que seguiu os protocolos, uma resposta vazia, quando você não é mãe, você não é parente da pessoa que perdeu uma criança de 9 meses. Não é verdade? Porque ela estava, como a Patrícia disse, desidratada, tendo diarreia, tendo vômito. Por que não internaram essa criança? A primeira coisa, quando você vai com o filho numa unidade hospitalar, o que eles fazem? Coloca lá, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo, porque a explicação, até na certidão de óbito, pelo que a gente viu, é a consequência de algo que estava acontecendo com ela. Mas o que estava acontecendo? O que causou essa diarreia? O que causou o vômito? A gente não pode aceitar essas respostas vazias. Ah, é serviço público, tem muita gente querendo atendimento, não interessa. O povo paga por esse serviço, ele tem que ser prestado adequadamente, a gente não pode admitir a morte de uma criança ou de qualquer pessoa, até mesmo no serviço particular. A gente tem que exigir os nossos direitos. É uma mãe que está sofrendo e tem toda a razão de pedir, de solicitar uma resposta. E não pode ser esse tipo de resposta. Eu convoco o Ministério Público, as autoridades de saúde regionais. Algo precisa ser feito para saber se aconteceu negligência ou não. Porque mandar para casa, que absurdo uma coisa dessa. Ah, não, fica acompanhando. Não é número, é uma criança, é uma família que precisa de apoio nesse momento e a gente vai para cima. Nada vai trazer a vida dela de volta, mas a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Patrícia, pela sua explicação. 18 horas e 41 minutos, uma mulher de 28 anos foi vítima de sequestro, tortura e cárcere privado durante 5 dias em Rio Preto. O principal suspeito é o namorado dela de 40 anos, que foi preso pela polícia. O Vitor Garcês traz todas as informações desse caso. Vitor, boa noite. Oi, Sandro, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Tá Na Hora Interior. Exatamente, essa jovem de 28 anos, ela foi mantida em cárcere privado por 5 dias e agredida pelo namorado, um homem de 40 anos. O crime aconteceu no bairro Lealdade, aqui em São José do Rio Preto. Nós recebemos fotos que mostram a situação da vítima depois das agressões. Ela ficou bastante machucada, né? Tem fraturas ali, hematomas por todo o corpo, inclusive ela teve uma fratura exposta no braço, precisou ficar internada no hospital de base aqui em São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia e o principal suspeito do crime, um homem de 40 anos, ele foi preso pela Polícia Civil aqui de Rio Preto e o caso já está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui da cidade. Ao meu lado está o delegado responsável pelas investigações, Dr. Vitor Ramazotti. Doutor, pra gente começar, né, explica pra mim, esses dois estavam juntos há quanto tempo, como que era o relacionamento, a vítima prestou depoimento. Boa noite pro senhor. Boa noite. Eles estavam juntos há aproximadamente 6 meses e essa vítima já havia sido agredida em outra ocasião por esse sujeito e ela inclusive solicitou medidas protetivas. No entanto, depois ela mesma descumpriu a protetiva e procurou o sujeito e retomaram o relacionamento. E como que aconteceu a prisão, né? A prisão, pelo que o senhor passou para mim, foi ontem à noite. E como que o caso chegou até a DDM aqui de Rio Preto? Exatamente. Ela, depois que foi libertada, ela foi socorrida na Santa Casa de Ibirá e o pai dela levou para registrar um boletim de ocorrência. Aí nós tomamos conhecimento, representamos pela prisão preventiva dele, ante a gravidade dos fatos, e a prisão preventiva foi cumprida ontem à noite. E esse suspeito, né, de 40 anos, além desse crime, né, contra a namorada, ele também é investigado por outro crime, né? Parece que tinha um mandado contra ele de tráfico de drogas.
Exatamente, ele estava em liberdade provisória de um caso de tráfico de drogas de outra comarca e ontem foi dado cumprimento ao nosso mandado de prisão e também desse mandado de prisão preventiva expedido pelo crime de tráfico de drogas. E agora, quais crimes que ele pode responder, né, doutor? Porque as imagens que nós recebemos mostram ali uma situação muito grave, a vítima ficou bastante machucada. Sim, ele está respondendo por hora, está sendo investigado ainda, né? Nós não concluímos o inquérito, mas por lesão corporal praticada no ambiente doméstico, cárcere privado e também estupro tentado. E quais são os próximos passos da investigação? Nós estamos aguardando a juntada de laudos, oitiva de testemunhas, e em breve nós relataremos o inquérito e remeteremos ao Ministério Público. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Sandro, então um caso que chama a atenção, né, pela violência aqui em São José do Rio Preto. As fotos, né, são bastante graves, aí mostram a vítima bastante machucada. Inclusive o delegado passou para mim, né, que além das agressões, o suspeito ainda cortou o cabelo da mulher. E ele alegava que o motivo seria uma suposta traição, né? Ele falava que a vítima teria traído ele e por isso ela foi mantida em cárcere privado. Então ela conseguiu pedir ajuda, né? Procurou ali por familiares, o caso chegou até a Polícia Civil, que pediu a prisão preventiva e o mandado de prisão foi cumprido ontem à noite. E o que chama a atenção é que a vítima já tinha um histórico de agressões sofridas, né? Inclusive ela já tinha medida protetiva contra esse homem de 40 anos, mas infelizmente ela reatou o relacionamento, né? Então é muito importante que as vítimas procurem ajuda, né? Porque a Polícia Civil está aqui para ajudar as vítimas, né? Então a medida protetiva é muito importante, mas que a vítima procure ajuda, né? Seja de um familiar ou seja das autoridades policiais. E não acredite que o sujeito fala, não, eu vou mudar, porque aí muitas vezes a mulher, mesmo com medida protetiva, né, sabendo que o sujeito é violento, por amor, torna a ter o relacionamento novamente com a pessoa. E ela, olha, por Deus, realmente que ela está viva, porque poderia ter morrido nas mãos desse covarde aí, né? A mulher hoje em dia, né, esse daí que apodreça na cadeia, né? Que a justiça seja feita mesmo. E hoje em dia a mulher, ao invés de pedir o WhatsApp para o sujeito, tem que pedir os antecedentes criminais. Porque você viu o tanto de BO que ele tem nas costas aí, né? Tá cheio de bonitão violento, hein, mulher? Tá cheio de bonitão, covarde, agressor de mulher, e aí, de repente, você não tem a chance de escapar da morte. Cuidado, é o alerta e que se faça justiça nesse caso. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação, 18 horas e 47 minutos. Chega pra cá, eu tenho uma mensagem pra você, é uma dica boa pra mudar o clima. Ó, neste domingo, dia 31 de agosto, aqui no SBT, às 10 horas da manhã, tem sorteio do Saúde Cap e com apenas R$15 você concorre a vários prêmios. São 30 giros da sorte no valor de R$1.500 cada. No primeiro sorteio tem R$10 mil, no segundo sorteio são R$20 mil. No terceiro sorteio você pode ganhar uma moto 0 km e no quarto e grande sorteio tem um carro Fastback, um Mob e mais R$70 mil. São muitos prêmios para você concorrer. E lembre-se, ao adquirir o Saúde Cap, você ajuda o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Então compre, ajude e concorra. Boa sorte, hein? Saúde Cap! Ó, tem algumas mensagens para a gente mostrar aqui, o pessoal que está participando. Vamos lá. Atenção, esse daqui é o espelhamento do nosso programa. Ó, José Osmir, lá de Coroado, está com a gente. Regente Feijó, também do lado de Prudente, né? O Daniel, lá de Barbosa. Imagem aberta, ó, o pessoal comemorando a chegada da chuva. Vem acalmar essa poeirona toda, né? Jair, hoje novamente com meu neto Nicolas e Cidinha, de Rio Preto, do bairro São Deocleciano. Um abraço para vocês que estão assistindo a gente neste momento. Valeu, Jair. Adriel, a trabalho na cidade de Fernandópolis. Bom trabalho, bom descanso agora, acompanhando aqui TH+ SBT. Pereira Barreto também está com a gente, hein? André e Paula também. Vinícius Gomes. Sandro Vinícius de Birigui, manda um beijo para minha mãe Sueli e para o meu pai Zé, um beijo para eles, um abraço, fiquem com Deus, Zé. Valeu, Vinícius, obrigado. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, vamos para o rápido intervalo comercial, em instantes. Uma jovem matou o tio em Olímpia, ela disse para a polícia que foi ameaçada
com o espeto de churrasco. Daqui a pouquinho a gente traz informações a respeito desse caso, tá bom? Não saia daí, inclusive a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Aurora Forte Neves, lá na cidade de Olímpia. Até já! Estamos de volta, agora faltando 7 minutos para 7 da noite, imagens da rodovia Washington Luiz, São José do Rio Preto, do Alto, pegando carona com o nosso comandante Carlos. Vem aqui para mim no estúdio, porque nós vamos falar agora de um pedreiro de 50 anos que foi morto à facada dada pela sobrinha de 18 anos na cidade de Olímpia. O Vitor Garcês chega com esse caso, trazendo todas as informações. O que aconteceu lá? O que foi dito aí para a polícia? Uma tragédia em família, né, Vitor? Infelizmente, viu, Sandro, mais um caso de violência aqui na nossa região. Esse caso aconteceu ontem à noite na cidade de Olímpia, né? Esse homem de 50 anos, ele foi morto a facadas pela sobrinha, uma jovem de 18 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem contou para a polícia, né, que o tio ficava bastante alterado, principalmente quando estava bêbado. Ele xingava ela, tinha comportamentos agressivos, inclusive ameaçava ela de morte. Ela morava, né, junto com a avó e esse tio de 50 anos. Ontem à noite, ela pediu para que o homem fosse comprar espetinho para ela e para a avó, só que quando ele retornou para casa, ele estava bêbado, começou a xingar a sobrinha e também a ameaçou de morte. Tudo isso segundo o depoimento que ela deu para a polícia lá da cidade. E durante a discussão, o homem ainda tentou agredir a jovem com um pedaço de madeira, né, com um espetinho de churrasco. Então a jovem pegou uma faca que estava na pia, foi para cima do tio e acabou atacando ele com um golpe no peito. O tio foi socorrido pelas equipes de resgate, encaminhado à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem foi presa em flagrante, levada para a delegacia, onde permaneceu detida. Agora ela deve responder pelo crime de homicídio, viu, Sandro? Infelizmente, uma tragédia em família, né? A jovem, como eu disse, morava com a avó e o tio e, segundo ela, vivia ali numa situação bastante conturbada com o tio, né? Ela disse que ele tinha comportamentos agressivos, bebia bastante e partia para cima dela sempre quando os dois discutiam, viu? E com a bebida na cabeça, a pessoa vê coisas que não existem, né? Solta palavras que não devia, perde o controle. Infelizmente, eu fico pensando nessa avó, mãe, né? Vendo toda essa situação, que triste, gente, lamentável. Muito obrigado, Vitor, pelas suas informações. Polícia Civil fechou uma clínica clandestina em Votuporanga. 11 pessoas foram resgatadas em condições degradantes, é isso? Nós temos o nosso giro de notícias, é isso? Quem que está aí no comando? Marquinhos está no comando, Carlos Esquisato também, toda a nossa equipe. Roda o giro de notícias. A Polícia Civil fechou uma clínica clandestina em Votuporanga. 11 pessoas foram resgatadas em condições degradantes. O espaço tinha 5 quartos e 2 banheiros em péssimas condições de higiene, colchões sem roupas de cama e alimentos armazenados de forma inadequada. A operação da Polícia Civil foi em parceria com a Secretaria de Saúde do município. De acordo com a investigação, o local funcionava irregularmente como uma comunidade terapêutica. Entre as pessoas retiradas do local estavam idosos e pessoas com problemas mentais, além de dependentes de álcool e outras drogas. Alguns apresentavam sinais de desorientação. Em depoimento à polícia, um dos residentes disse que ficava a maior parte do tempo no quarto, sem atividades terapêuticas. As vítimas foram encaminhadas a familiares ou a casa-abrigo Instituição Irmãos de Emaús, com apoio da Secretaria de Direitos Humanos e assistentes sociais. A clínica foi interditada pela Vigilância Sanitária por... Muito bem, vem aqui para mim no estúdio, vamos lá, eu tenho um recadinho agora para você. Olha só, você que está aí ligado com a gente,
Tô sabendo que tem um evento de esporte aí que promete movimentar Guararapes, hein? Vem aí o 4º campeonato de supino Wagner Fernando da Silva, no dia 14 de setembro, domingão, lá no campo Beira Linha. As inscrições estão abertas e todos os atletas interessados, né, que já praticam o esporte, que têm a partir de 14 anos, ou pelo menos que completam 14 anos até o final desse ano, podem se inscrever de graça lá no ginásio de esportes, das 8 às 11 da manhã ou das 2 até as 4 horas da tarde. As inscrições estão abertas também nas academias parceiras. Todos os participantes terão a oportunidade de competir por troféus nas diversas categorias, com prêmios do 1º ao 5º lugar. O evento mesmo vai ser realizado a partir das 7 da manhã, com a pesagem dos atletas e adaptação com equipamento e abertura oficial para o público a partir das 9h30. Uma realização da Prefeitura de Guararapes, nossa cidade sorriso. Olha, você que está aí ligadinho com a gente, vamos lá, tá na hora agora da participação do público, você que está aí juntinho comigo, ó, o pessoal sempre mandando, estamos ligados. Valcir de Prudente, coloca o nome e a cidade. Charles Xavier, de Presidente onde? Sobe um pouquinho aqui, sobe um pouquinho. De Presidente, é porque tem várias cidades com Presidente, né? De onde é? Presidente, e aí confundiu. Agora, Presidente Prudente, pronto, achamos o presidente. Porque tem Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio. Cristiano, boa noite. Manda um alô para os meus filhos Luiz e Davi, os palhaços Pimpão e Burca, ao lado da prefeita de Gabriel Monteiro. Tá aí, ó, os palhaços fazendo a alegria da galera. Valeu. Jucirleide de Mendonça, tô ligado aqui, não tá na hora. Valeu, Jucirleide. Quem mais? Ó, Célia Paulela de Catanduva tá com a gente, Kathleen, Rubens de Pereira Barreto, valeu, obrigado, viu, pela companhia. Neide Lourenço, né? De Uchoa, ligadinha no programa, valeu, Uchoa, sempre junto com a gente. Coloca aqui, ó, Rafael Guedes de Birigui, alô, Lavínia também, o pessoal lá de Lavínia tá com a gente, Douglas Bueno de Jales, isso, o nome e a cidade aí facilita pra gente. Carlão Adame de Votuporanga. Daqui a pouquinho tem mais, tá bom? Vamos para um rápido intervalo? Agora pontualmente 7 horas. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações sobre esse vídeo aí, porque uma jovem foi perseguida por um homem encapuzado aqui em São José do Rio Preto. A adolescente de 15 anos correu por 5 quarteirões até escapar do sujeito. O caso foi registrado aqui na delegacia, né? Mas segundo informações, o pai da menina, né, ele reconheceu a pessoa, hein? Reconheceu e passou para a polícia todas as informações. Daqui a pouquinho tem mais detalhes para vocês. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo de Santa Fé do Sul. Olha que efeito legal a iluminação, né? Deu ali a água, tá chovendo lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. De volta, 7 horas 4 minutos, a gente está mostrando aí a região norte de São José do Rio Preto. E agora eu tenho um recado para você. Já imaginou morar na região norte de Rio Preto, com fácil acesso ao centro e ainda contar com uma infraestrutura perfeita para viver momentos incríveis com a sua família? Com a MRV você pode! Conheça o residencial Jardim Oliveiras, lançamento exclusivo, próximo à Avenida Mirassolândia. E quem está aqui comigo hoje no estúdio é a Grace, que vai falar um pouco mais sobre esse lançamento da MRV. Tudo bem, Grace? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Explica pra gente o que é esse empreendimento, qual é o diferencial dele? O diferencial desse empreendimento hoje é que ele é um AP com 2 quartos, uma área privativa e a maior varanda do Minha Casa Minha Vida. E uma área de lazer ampla, com quadra, playground, churrasqueira. E sabe o que é o melhor de tudo? São as condições
que cabem no seu bolso. Que maravilha. E agora, quem pode comprar, Grace? Quem tem renda informal, por exemplo? O entregador, o mototaxista, a manicure, consegue? Claro, consegue comprar sim. É a hora de sair do aluguel e conquistar o seu imóvel. A partir de quanto a pessoa tem que ter uma renda que possa ser comprovada? Uma renda aí a partir de R$ 1.850, você já consegue comprar o seu imóvel. E essa pessoa que não tem carteira assinada, consegue comprovar? Consegue comprovar através de extratos bancários, movimentação bancária, contas pagas. Dá para comprovar a sua renda e realizar o seu sonho. Que maravilha! E as facilidades de pagamento, hein? O melhor de tudo é a entrada a partir de R$ 200. Isso mesmo. Vocês ouviram R$ 200 de entrada, você consegue comprar o seu imóvel. E as iniciais das parcelas a partir de R$ 277. E tem o subsídio de até R$ 55 mil do Minha Casa Minha Vida. Que maravilha! Eu vou pedir para minha equipe colocar aqui o QR Code. Se você mirar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já vai mandar um WhatsApp diretamente para a Grace, é isso? Isso mesmo. Qual o número? Pode chamar aqui 17 991 36 0404. E esse final de semana tem condições imperdíveis também. Esse final de semana, sábado e domingo, fechamento de mês, plantão a todo vapor, com as condições nunca vistas aqui em São José do Rio Preto, para você realizar o seu sonho. Então, quer saber mais? Me chama no QR Code e vamos conversar. Não perca esta oportunidade e saia já do aluguel. Procure a equipe de corretores da MRV na Rua Bernardino de Campos, número 4734. Vou repetir para você. Rua Bernardino de Campos, número 4734. Saiba mais também em mrv.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 31 998 66 25 23. Residencial Jardim Oliveiras, MRV. Estamos de volta com Tá na Hora Interior, agradecendo a sua companhia. Agora 19h08. A gente vai trazer informações agora sobre uma operação nacional contra o crime organizado que mobilizou mais de 600 policiais civis e federais em 14 estados. Aqui no interior paulista, os mandados foram cumpridos em 4 cidades, entre elas Rio Preto e Catanduva. A investigação aponta a participação do PCC no esquema de lavagem de dinheiro bilionário. Acompanhe. As imagens mostram o ponto de partida dos policiais na capital paulista, onde os agentes se reuniram antes de cumprir os mandados judiciais. Na região, a operação se concentrou em 4 cidades: Rio Preto, Catanduva, Marapuama e Ariranha. Em São José do Rio Preto, 3 empresas foram alvo da polícia: uma distribuidora de combustíveis, uma de terminais de área logística e uma prestadora de serviços. Já em Catanduva, os policiais cumpriram mandados na casa de um dos principais líderes da organização criminosa PCC. Ainda na região, 2 usinas de produção de álcool também estão na mira das investigações por suspeita de ligação com o primeiro comando da capital. Ela atuava de 2 maneiras, principalmente didaticamente falando, né? Atuava no começo toda a parte da cadeia produtiva do combustível, desde a importação, distribuição, transformação da gasolina, e aí onde eles adulteravam o combustível, né? E depois na venda com os postos de combustível. Eles usavam essa cadeia, esse monte de várias empresas que eles tinham para entrar com o dinheiro do crime, né? Então eles faziam aí a lavagem de dinheiro. Eles não pagavam tributos, então tem muita sonegação, né? A gente vê aí, já observou mais de 8,7 bilhões em impostos somente federais já lançados, estão sendo cobrados. Mais de 350 pessoas, jurídicas e físicas, estão sendo investigadas em todo o país. Segundo a polícia, os criminosos movimentaram bilhões de reais em negócios que serviam para lavar o dinheiro do tráfico. Tudo vai se aperfeiçoando. Então, nesse trabalho agora foi constatado uma camadas societárias e financeiras que dificultam a investigação. Porque não é como antigamente um posto de gasolina, você ia lá, perguntava pelo sócio. Ninguém conhecia aquele sócio. Às vezes era lá uma pessoa interposta, popularmente chamada de laranja.
mas tudo evoluiu. Então hoje são fundos de investimento que participam de redes, que participam de usinas, empresas de participação societárias, e às vezes você vai ver quem que participa desse fundo? Outro fundo. E assim sucessivamente. Então são camadas que criam até uma certa blindagem patrimonial e dificultam muito a investigação para a gente entender no final quem é o real beneficiário, quem é o real controlador dessa empresa. A operação envolveu uma força-tarefa nacional. Em Rio Preto e Catanduva, o cumprimento dos mandados foi acompanhado de perto pelo Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado. Usinas e postos de combustíveis foram utilizados para enriquecer o grupo por meio de fraudes no combustível e nas bombas. Pelo menos 1.000 postos de combustíveis podem estar envolvidos no esquema no país e dezenas deles na nossa região. É todo um ecossistema criminoso que não é autofágico, ele é catastrófico para a sociedade. E nós pagamos um preço muito alto por isso, ficando dependentes de organizações criminosas inescrupulosas em setores vitais da sociedade, que envolvem o dia a dia do cidadão. A gente coloca o crime na bomba de combustível, a gente coloca o crime dentro do carro do cidadão, a gente troca isso por dinheiro a criminosos, por financiamento a criminosos. Com isso, o Estado deixa de arrecadar não milhões, mais uma vez, bilhões de reais. E isso não é um assunto de menos importância. Nós temos milhões de cidadãos que trabalham arduamente para recolher seus impostos. Milhões. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de contas, sequestro de bens e quebra de sigilos. A expectativa é que o patrimônio apreendido ajude a desmantelar uma das principais fontes de financiamento do PCC. Já tem um levantamento do prejuízo que essa organização causou aos cofres públicos? Bom, são de várias maneiras, né? A nível de tributos, a gente tem 8,7 já observados até o momento, mas com certeza deve ter mais, né? De tributos federais que não pagos. Eles não emitiam nota, né? Então tem tributos estaduais também envolvidos. Os postos movimentaram em 4 anos cerca de 56 bilhões de reais, né? Então é muita movimentação, muito patrimônio adquirido de forma irregular, então aí tem tributos municipais, estaduais também. Tá, então é bastante dinheiro e coisas na casa de bilhões aí. Muito obrigado pela audiência de todas as pessoas que desde o início mandaram mensagens. A gente volta amanhã às 6h30. Tchau!